os nutrientes são então o combustível do organismo e se temos esse processo inflamatório, os nutrientes que fornecermos podem ser pró-inflamatórios, não é? Podem ainda contribuir mais para essa inflamação, como é o caso dos alimentos processados, por exemplo, a ingestão do álcool, o tabaco, não é? A poluição, todos estes fatores ambientais também têm aqui um grande impacto. E também o stress oxidativo, que é, no fundo, o enferrujamento, entre aspas, das células, não é? Que também, mais uma vez, é um processo normal que acontece no nosso organismo e faz parte, e é bom que aconteça. O problema é quando há um desequilíbrio, não é? Há mais do que o que é suposto. E aí também, com a nutrição, é possível modular estes dois processos. Então, acaba por ser um bocadinho transversal, não é? Porque há tantas doenças que podemos encaixar aqui com base em processos inflamatórios, então, efetivamente sim, fala-se muito em dietas anti-inflamatórias. Eu acho que eu não gosto muito dos termos tipo ou superalimentos ou estes alimentos para esta doença, gosto mais de, ok, temos, não é, esta situação em específico, mas não é só aquele X alimento que vai fazer a diferença, não é? Não é só aquela maçã que vai fazer a diferença, ou o gengibre ou a cúrcuma, portanto, é um conjunto de hábitos e também onde vão estar incluídos, não é? A parte alimentar, é todo esse conjunto que vai ter impacto no processo inflamatório que está ali a acontecer. Então, Ságua Sen, a Ságua é nutricionista, procura sempre saber mais e em 2016 diz que entrou no mundo da nutrição funcional que a deixou fascinada e que a levou à certificação nesta mesma área. Nos últimos anos, a sua área de foco tem sido a nutrição na gravidez e em crianças. Ságua, muito obrigada por aceitar estar aqui hoje e por estarmos a conversar sobre aquilo que eu gosto de entender como o ponto de encontro, quase óbvio, ou não tão óbvio talvez, entre a nutrição e a nutrição funcional, sem dúvida que ainda mais, e a saúde pélvica. Por isso, olha, antes de mais, como é que tu estás? Elizabeth, muito obrigada pelo teu convite. É uma honra poder fazer parte deste ciclo de entrevistas, não é? E deste painel todo que já esteve presente aqui até agora. Estou muito bem, muito obrigada. E obrigada também pelo convite, mais uma vez. Sim, não, o prazer é todo meu. Como a ideia é diversificarmos, não é, o mais possível as conversas, falar com vários profissionais de saúde, a nutrição, tenho sido que sou fisioterapeuta, mas acima de tudo, desde que me dediquei ainda mais à área da saúde da mulher, esta área que me parece que de facto anda aqui muito de mãos dadas com a saúde pélvica. Eu acho que se calhar era interessante começarmos por explorar um pouco mais o que é a nutrição e talvez especificar um pouco mais o que é a nutrição funcional, que tem sido então onde tens dedicado mais o teu trabalho e o teu estudo. Certo, certo. Então, a nutrição acaba por ser o estudo, não é? Como o nosso organismo interage com os nutrientes. Como é que, portanto, os nutrientes acabam por ser, no fundo, o combustível para esta máquina toda, que é muito complexa para funcionar, não é? E, dependendo do material que nós lhe dermos para funcionar, vai funcionar de uma forma ou de outra. Portanto, acho que a nutrição é essencial. E aqui só uma parte, eu inicialmente, a nutrição não foi a minha primeira opção, era a fisioterapia. Ah, Que boa só que escolha. depois não conseguia. A primeira então ia fazer um ano de nutrição para depois fazer a troca, mas depois gostei tanto e então continuei, sim. E desde aí que tem sido uma grande aprendizagem sempre e é fascinante este estudo, efetivamente. Mais especificamente, a nutrição funcional vai um bocadinho mais longe, no sentido em que se baseia um bocadinho mais na bioquímica e, além de elaborarmos um plano que se adequa à pessoa que temos à frente para satisfazer as suas necessidades energéticas, proteicas e etc., além disso vai também tendo em conta o ambiente em que se encontra, o estado emocional em que está, os fatores genéticos, portanto, tudo isso vai ter impacto no plano final que vamos elaborar para aquela pessoa. E todas as condições que eles vão apresentando, todos os sintomas, vamos tentar então modular através desta parte dos nutrientes, que é como eu estava a dizer, não é? Acabam por ser o combustível. Portanto, se nós dermos as peças certas para o organismo funcionar, acaba por também dar uma resposta muito, muito positiva, não é? E é sempre nesse sentido que tentamos trabalhar, é sempre melhorar o mais possível a qualidade de vida da pessoa que também temos ali à frente quando nos aparece com estas alterações também.
Sim, e é muito personalizado, não é? Essa é a ideia que eu tenho, é que é um Exatamente, sim. trabalho mesmo muito que sai do óbvio, daquelas receitas, digamos assim, daquilo que é uma dieta que poderia servir a muitos. Exatamente, sim. Por isso é que eu também fiquei tão fascinada, porque eu senti com a licenciatura, não é? Pronto, temos aquelas ferramentas, mas chegava a um ponto, às vezes em consulta, que parecia que não sabia mais o que fazer, não é? Chegava ali e estagnava um bocadinho. E então, quando depois comecei a ter a formação em nutrição funcional e a ler mais um bocadinho, é que, ok, afinal temos muito mais opções, não é? Posso aqui explorar um bocadinho mais, tendo em conta a bioquímica, a partir daí temos muitas alternativas que podemos ir tentando de forma a ajudar aquela pessoa que temos à frente, não é? Uhum. E vai um bocadinho mais, por exemplo, pegando aqui num exemplo que também se tem falado muito, que é por causa da vitamina D, não é? Portugal é um dos países também que tem aqui alguma, temos vindo a perceber nos últimos anos que tem alguma deficiência em vitamina D, e qual é o problema? Não nos chega o mês de férias no verão que apanhámos o sol, precisamos de estar sempre com a produção da vitamina D. E quando há deficiência, especialmente também nesta altura, podemos suplementar, mas não podemos suplementar só com a vitamina D, por exemplo. Para que a vitamina D seja convertida na sua forma mais ativa, é preciso a vitamina B12. Para que seja transportado, não é? Dentro do organismo pelas células, é preciso magnésio. Portanto, temos de ter em conta todo este panorama, não é? Então, por isso é que eu acho que é tão interessante. Portanto, não é muito linear, acaba por ser muito complexo, temos que ver tudo como um todo, e ter em conta todas estas áreas, e a partir daí elaborar então esse plano muito, muito personalizado. Se houver a possibilidade de um estudo genético, por exemplo, ainda conseguimos ir mais a fundo Uhum. do assunto, ainda conseguimos personalizar muito mais, e também ultimamente estes testes têm sido mais comuns e um bocadinho mais acessíveis, o que também nos ajuda aqui nesta parte. Devia ser universal, ou seja, no fundo acessível, quando dizes acessível acredito também do ponto de vista económico, não é? Porque não são Sim, testes sim, 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 comparticipados sim. pelos subsistemas de saúde, e talvez não nessa complexidade toda, mas alguns testes possam começar a fazer parte então também dos sistemas de comparticipação, que seria fantástico. Exatamente, sim. É mesmo pela parte económica. Por exemplo, se calhar há uns 10 anos atrás, não é? Só se fazia os testes genéticos mesmo em casos de uma pesquisa, de uma doença genética, etc. E hoje em dia temos os testes de nutrigenética, que é basicamente como podemos modular certos Uhum. genes com a nutrição, não é? Então Exatamente. temos aquele gene que aumenta o nosso, ou temos mais suscetibilidade, por exemplo, os receptores de vitamina D, não é? Que era o que estávamos a falar agora. Sabendo isso, ok, eu sei que ao suplementar ou aumentando as doses de vitamina D, tem que ser um bocadinho mais e vamos depois monitorizando também com as análises para fazer, lá está, uma coisa mesmo muito, muito individualizada para aquela pessoa que temos à frente. Traz muitas vantagens mesmo. Sim. Olha, Sada, e tu achas que as pessoas ainda associam a palavra dieta à restrição? Ou achas que já é assim um bocado o senso comum que dieta é, acima de tudo, comportamento alimentar, ou seja, as escolhas que as pessoas fazem em termos de quantidade, qualidade e talvez muito mais do que isto? Eu acho que infelizmente ainda se associa muito a dieta, a restrição e mesmo a nutricionista muito para a perda de peso. Uhum. Acho que as coisas talvez nos últimos anos têm vindo assim a mudar um bocadinho, não é? Há mais informação, acaba por se falar muito mais destas áreas, nutrição funcional, medicina funcional e assim, então há mais pessoas que estão mais atentas, dá-me essa sensação. Mas já há muita gente que a nutricionista é para perder peso, não é? Já nem é para engordar, ou mesmo só para perda de peso. E efetivamente não, nós, mesmo na licenciatura não, aprendemos uma vasta área de doenças em que podemos efetivamente intervir e é muito importante o papel da nutrição. Eu acho que aqui a colaboração é mesmo muito, muito importante com as outras áreas da saúde. Mas infelizmente sim, acho que ainda há um bocadinho essa associação à restrição e para Sim. mim a dieta é o padrão alimentar de uma pessoa, mas que vai então variar tendo em conta muitos fatores. Lá está esta questão das complicações de saúde que possa ter, do estilo de vida que tem, do ambiente onde vive, do stress que tem ou que não tem, do exercício físico
faz, do sono, não é? Tudo isso vai ter impacto e tudo isso vai influenciar, não é só as calorias que vão entrar e as que vão ser gastas, não é? É muito, muito mais do que isso. Isso é uma forma muito simplista de ver a nutrição e que é uma ciência que não é muito exata e que também é relativamente recente. E por isso há sempre novidades, há sempre muita informação e por isso acho que também há muita confusão, aqui muita desinformação sobre esta área também. Acredito mesmo que sim. Nós, Uhum. quando falamos em saúde pélvica, falamos naturalmente muito no bom funcionamento intestinal, no bom funcionamento da função urinária, não é? Falamos também em inflamação, quando pensamos na dor pélvica, portanto, e na dor pélvica crónica ainda mais, não é? Portanto, inflamações às vezes quase subliminares. E, portanto, é muito importante, principalmente para estas duas primeiras áreas que falou, é muito óbvio que tem bastante a ver com a forma como as pessoas comem, o que é que comem, quais são as suas escolhas, como é que se hidratam, que líquidos é que escolhem para se hidratar. Então, achas que dá para fazer assim aqui uma pequena lista, ou uma extensa lista, como tu quiseres, daqueles que são os erros mais comuns ou as escolhas menos felizes e que podem atrapalhar o bom funcionamento destes sistemas? Sim, sim, esses sistemas efetivamente são, não é, muito importantes, porque nos vão dar muita informação sobre como o nosso organismo está a funcionar. E sinto também que este é um assunto um bocadinho tabu na consulta, que no caso da fisioterapia da saúde pélvica poderá ser, não é, fazer estas questões. E quando fazemos, é normal, não é? Portanto, eu acho que o primeiro erro que eu apontaria é o facto mesmo de as pessoas não estarem tão atentas ao que estão a eliminar, no fundo, não é? Que lá está, dá-nos informação muito importante. Por exemplo, se estamos a fazer bem a digestão ou não, se estamos a mastigar bem os alimentos ou não, não é? Pela forma, pelo cheiro, vai-nos dando diferentes indicativos do que é que se está a passar. Por isso eu diria que esse seria a primeira questão, e sem vergonha aqui, não é? Sim. Quando nós fazemos esse tipo de questões e estar mais atento efetivamente a essas questões. Portanto, eu vou só fazer aqui uma interrupção, Sim. só para clarificar que quando tu dizes aquilo que as pessoas estão a eliminar, estamos a falar literalmente da qualidade das fezes, não é? Portanto, o odor que tem, o aspecto que tem, a forma que tem, a quantidade, o número de vezes, eventualmente por dia ou por semana, portanto, todas essas características, não é? Exatamente. É muito comum, por exemplo, quando isso é uma questão que é sempre feita na consulta, o funcionamento intestinal, e quando questionamos o número de frequência, por exemplo, de 2 em 2 dias, mas sempre foi assim. Já a minha mãe era igual, é de família, não é? Então as pessoas, como aquele é o normal delas, já nem sequer acham que há algum problema, não é? Nem sequer, se calhar se não tivéssemos questionado, nem sequer trariam essa questão para cima da mesa. Mas sim, é isso mesmo. Se houver um cheiro, por exemplo, mais putrefativo das fezes, pode indicar uma má digestão das proteínas, não é? Das carnes e dos peixes, e aí há efetivamente estratégias nutricionais que podemos usar para melhorar isso, mas se não soubermos, não é? Como é que isso está tudo a acontecer, não conseguimos também agir, não é? Mesmo a distensão abdominal, por exemplo, com certos alimentos, às vezes também há manifestações mesmo na pele, não é? Que podem estar relacionados porque o intestino também é uma mucosa e quando há inflamação numa parte também vai acabar por manifestar noutra, não é? E mesmo o sistema imunitário, 70% das células do sistema imunitário estão no intestino, então se as coisas não estão bem no intestino, a parte do sistema imunitário também não vai estar a funcionar bem. Por isso tem um impacto mesmo muito grande e é mesmo muito importante estarmos atentos a essa parte, sim. Portanto, esse será um dos erros mais comuns, que é não prestarmos atenção, no fundo, à qualidade então do que estamos a eliminar, ou seja, à qualidade das nossas fezes. Algum outro erro mais comum que tu possas aqui partilhar? Sim, o tipo de dieta que estamos a fazer, não é? Lá está, por todas as questões que eu estive aqui a dizer também anteriormente, também acaba por ser importante. Por exemplo, quando é a obstipação, não faço, as fibras, pronto, tenho que aumentar as fibras e beber mais água.
mas quanto de água, não é? Vai depender do peso que a pessoa tem. E as fibras, se forem demasiado quantidade, vai acabar até por prejudicar. E se não está a ser ingerida água suficiente para a quantidade de fibra que está a ser ingerida, ainda pode piorar mais a obstipação, não é? Porque as fibras, depois o bolo fecal não tem como se movimentar, basicamente, no intestino. E se há pouca ingestão de água, o corpo precisa, não é, de água para funcionar, há reabsorção através das fezes, portanto ainda dificulta mais. Então não é só aumentar a ingestão de fibras, e aí mesmo nas fibras temos diferentes fibras, temos as solúveis e insolúveis que têm papéis diferentes e temos que perceber aqui na pessoa o que é que vai ter mais impacto, não é? De forma positiva, por isso acaba por ser uma recomendação muito no ar, fica tudo muito no ar, não é? Portanto, precisamos especificar mais um bocadinho. E depois, o tipo de dieta, ainda aqui, os açúcares, por exemplo, ou a ingestão de álcool, também vão afetar negativamente as bactérias intestinais que temos. As nossas bactérias vão se alimentar das fibras que nós vamos ingerindo, dos açúcares. E se nós temos uma dieta que é rica em açúcares simples, não é? Assim, produtos processados, esses que contêm açúcares adicionados, não falo aqui da fruta e esse tipo de alimentos, vamos alimentar as bactérias menos boas. E as mais interessantes, que nos vão dar mais saúde, se não alimentarmos essas, já há aqui um desequilíbrio. E depois pode haver então essas queixas também associadas aqui à parte intestinal, ao gastrointestinal também. E também não mastigar bem os alimentos, porque a digestão inicia-se na boca. E se começa logo ali, não é? Se temos uma mastigação muito rápida, se não estamos sentados a comer de forma tranquila, quando os alimentos chegam mais abaixo no sistema gastrointestinal, vai acabar por também haver essa dificuldade, há esses infartamentos, não é? Essa dificuldade, por isso vai acabar por também afetar essa parte. E não ter uma dieta variada, não é? Portanto, nós temos diferentes bactérias intestinais e se comemos sempre alface, tomate e cebola, vamos alimentar só essas bactérias que são alimentadas com esse tipo de fibras e as outras não. Então, quanto mais variada for a nossa alimentação, também mais diferentes grupos de bactérias vamos acabar por, espécies de bactérias vamos acabar por alimentar, então isso também vai acabar por ter benefício. Outro indicador aqui também desse sistema, a cor da urina, não é? Também nos aqui ajuda na parte da ingestão hídrica, não é? Se está a ser suficiente ou não, pode ser um indicador aqui também numa fase inicial. Portanto, acho que estes assim, diria, são os erros mais geralmente que mais aparecem em termos de consulta. Sim, já temos aqui uma boa panóplia. Olha, falaste agora da questão das características da urina, portanto a cor é sim talvez o mais óbvio, há também seguramente a questão do odor, não é? Que também pode indicar aqui algumas coisas. E ouve-se muito que idealmente as pessoas deveriam beber, um adulto deveria beber à volta de 1,5 litro, 2 litros de água por dia. Isto é mesmo assim? Ou seja, pode-se considerar esta uma medida padrão ou é literalmente muito individual? Podemos considerar uma média, por exemplo, se nos aparecer uma pessoa em consulta que bebe menos de 1 litro de água por dia, não é? Para começarmos por algum lado, ok, vamos assim por essas recomendações mais gerais e se conseguirmos que essa pessoa beba mais um bocadinho do que gostava de beber, não é? Que é mesmo muito pouco, já é uma boa recomendação. Para sermos mais específicos, sim, é possível que fazemos o cálculo pelo quilograma de peso e são os 35 mililitros mais ou menos por cada quilograma de peso que utilizamos. Boa, chega. Muito bem, muito bem. Olha, Sara, então tu também trabalhas com pessoas que têm situações, obviamente, ou condições que afetam a saúde pélvica, não é? Qual seria a tua definição de saúde pélvica? Eu acho que esta é a pergunta mais difícil. Parece mesmo que não há uma definição assim formal, não é? E por isso eu acho que o que é mesmo interessante é nós percebermos o que cada um entende por saúde pélvica, porque isto nos ajuda a nós, enquanto profissionais que trabalhamos diretamente nesta área, não é? Também a perceber melhor como é que podemos pegar na temática em termos de comunicação, que é talvez o mais importante. E aí está, não há certos nem errados, não é? É mesmo como é que tu entendes, como é que tu vês então este grande tema que é o da saúde pélvica. Saúde pélvica. Pegando aqui, se calhar primeiro na definição de saúde, que não é só a ausência da doença, não é?
Tendo isso em conta, eu acho que é o conhecimento de todos os órgãos que estão envolvidos aqui também e otimização do funcionamento desses órgãos todos que estão aqui implicados, esses músculos e esta zona toda, porque efetivamente tem um impacto muito grande e até mais porque as pessoas, como estávamos a dizer há bocadinho da parte também intestinal, é uma parte que se calhar tem mais dificuldade em falar em termos de consulta, por exemplo, ou com outras pessoas. Então há isso ainda associado muito assim, um assunto mais tabu, mais vergonha, se calhar. Então acho que é muito importante que se conheça e que se fale sobre a saúde pélvica e também as formas então de otimizar o seu funcionamento, efetivamente. E depois há outra grande área da saúde pélvica, ou sobre a qual a saúde pélvica se debruça, que é a área da dor pélvica, ou da dor nas imediações da região pélvica, que nem sempre está literalmente na zona da bacia. E outra das perguntas que eu tinha para ti era se há evidência científica ou prática clínica na área da nutrição que se debruça especificamente sobre a arte do bem comer para gerir estes quadros assim inflamatórios, mais subliminares ou picos inflamatórios que possam estar ligados especificamente com a dor pélvica, mas não necessariamente, ou seja, que estão ligados no fundo com a gestão da dor. Certo, sim, sim, essa também é um dos grandes impactos, eu acho que a nutrição tem aqui, porque havendo um processo inflamatório, não é? Quer seja agudo, quer seja crónico, que o problema aqui torna-se quando é crónico, não é? Porque o agudo, temos A partir aqui do resolve-se, estratégias não é? diferentes para... Exato. Exatamente. E o crónico até, o agudo até é um bom sinal, não é? Que o nosso corpo consegue dar resposta e é suposto que assim seja. Agora, quando se começa a tornar crónica é que temos aí um problema. Os nutrientes são então o combustível do organismo e se temos esse processo inflamatório, os nutrientes que fornecermos podem ser pró-inflamatórios, não é? Podem ainda contribuir mais para essa inflamação, como é o caso dos alimentos processados, por exemplo, a ingestão do álcool, o tabaco, não é? A poluição, todos estes fatores ambientais também têm aqui um grande impacto. E também o stress oxidativo, que é, no fundo, o enferrujamento, entre aspas, das células, não é? Que também, mais uma vez, é um processo normal que acontece no nosso organismo e faz parte, e é bom que aconteça. O problema é quando há um desequilíbrio, não é? Há mais do que o que é suposto. E aí também, com a nutrição, é possível modular estes dois processos. Então, acaba por ser um bocadinho transversal, não é? Porque há tantas doenças que podemos encaixar aqui com base em processos inflamatórios, então, efetivamente sim, fala-se muito em dietas anti-inflamatórias, não é? Alimentos, efetivamente assim, mais anti-inflamatórios. Eu acho que eu não gosto muito dos termos tipo ou superalimentos ou estes alimentos para esta doença, gosto mais de, ok, temos, não é, esta situação em específico, mas não é só aquele X alimento que vai fazer a diferença, não é? Não é só aquela maçã que vai fazer a diferença, ou o gengibre ou a cúrcuma, portanto, é um conjunto de hábitos e também onde vão estar incluídos, não é? A parte alimentar, é todo esse conjunto que vai ter impacto no processo inflamatório que está ali a acontecer. Mas efetivamente sim, tem sido uma área de estudo muito grande e efetivamente a nutrição parece ter aqui um papel muito, muito importante na gestão deste processo inflamatório e na modulação também. Olha, e portanto, quando estás em consulta com o utente, na tua entrevista ao utente existem perguntas sobre a sua função intestinal, sobre a sua função urinária, sobre algum quadro de dor e inclusivamente sobre a função sexual daquela pessoa. Sim, antes das consultas é pedido o preenchimento de um questionário de preparação de consulta, onde vêm muitas dessas questões. Por acaso a questão associada mais à parte sexual não está incluído no questionário que tenho atualmente, mas todas as restantes sim, principalmente o funcionamento intestinal, a digestão, também aqui há alguma referência à parte das dores, não é? E na parte inicial do questionário também os motivos que levam normalmente se houver alguma doença que esteja aqui em causa também normalmente é indicado nessa parte, mas o sono também tem aqui algumas questões relacionadas com o sono que acaba por ter um impacto também em todo este processo.
Portanto, acaba por ser, por englobar essas questões todas, e depois em consultação vamos mais ao fundo um bocadinho dessas questões e perceber a história toda da pessoa, portanto, quando é que começou, não é? Porque muitas vezes a pessoa vem, eu tolerava, não é, este alimento, ou fazia bem a digestão, ou o meu intestino funcionava bem, e de repente deixou de funcionar. Então, mas então o que aconteceu, não é? Nem é na semana anterior ou no dia que isso aconteceu, é já há alguns meses, 6 meses ou um ano antes, o que é que aconteceu nesse período que possa ter impactado. Então fazemos essa história clínica para tentarmos perceber um bocadinho o que é que poderá estar na base desses sintomas. Muito bem. Eu acho que talvez uma das perguntas que paira na cabeça dos fisioterapeutas que trabalham na área da saúde pélvica e de outros profissionais que trabalham também nesta área naturalmente obviamente que nós vamos colocando estas questões aos utentes em relação às suas escolhas no que diz respeito aos líquidos que ingerem, não é? A quantidade de água que bebem, se bebem água, algumas pessoas não bebem água de todo, no fundo, se bebem café ou não é? Portanto, o consumo de cafeína sabemos que está também muito ligado a alguns síndromes irritativos, não é? Ou algumas situações, por exemplo, ligadas com incontinência urinária e também com mau funcionamento intestinal. E, portanto, obviamente temos aqui algumas noções de nutrição, não é? Ou ligadas à nutrição. E depois eu acho que a pergunta-chave é sempre, quando é que nós referenciamos esta pessoa, este utente, para nutrição? Eu tenho uma certeza muito convicta que eu acho que idealmente uma parte significativa das situações e que, acima de tudo, que já tem alguma complexidade, porque já vem a desenvolver-se ao longo de anos e acontece muitas vezes que quando a pessoa chega à fisioterapia pela primeira vez já tem uma evolução de sintomas com alguns anos. Eu acho que aí seria taxativamente, sim ou sim, um encaminhamento para a nutrição, e fazemos aqui este trabalho em paralelo, porque me parece que na maior parte das vezes há um comportamento alimentar, mas não só, que merece ser revisto e repensado, não é? E, portanto, será um processo, é difícil mudar hábitos, e também podemos falar um bocadinho sobre isto, e acho que este acompanhamento por alguém da área mais específica é sim fundamental. Infelizmente, a nós também muitas vezes, quando as pessoas nos chegam já, se for para perda de peso, não é? Pronto, é diferente, mas quando já vem com o intuito de fazer aqui, modular, não é? Tratar algum sintoma, já vem quase como último recurso também, não é? Já correram, por exemplo, muitos médicos e etc. Já vem aqui também um bocadinho, quando os sintomas já estão também muito mais avançados, não é? Nunca é numa fase assim muito inicial. E por isso é que a minha área, mais assim, de paixão, não é? Foi a gravidez e a introdução alimentar, assim, mais das crianças, porque é a fase em que efetivamente é ideal, não é? Para começar a fazer as mudanças que depois possam perdurar para o resto da vida. E a maior permeabilidade, tu achas, dos utentes, neste caso, nessa fase da vida? Sim. No caso das grávidas, não é? Portanto, elas, ideal seria uma preparação da gravidez, já tendo em conta estas questões, mas muitas vezes quando já é confirmada a gravidez, aí sim há muita preocupação, não é? Em o que comer, o que não comer, e estão mais receptivas, eu acho. E depois, a partir daí, sabemos que a alimentação materna tem impacto depois no comportamento que essa criança vai ter, não é? Pelas suas preferências alimentares, predisposição para certas doenças, tudo isso vai ser definido naqueles primeiros 1000 dias de vida, não é? Que ouvimos falar tanto, que começa então desde o primeiro dia da fecundação até aos 2 anos da criança. Portanto, temos aí tantas janelas de oportunidade para intervir, então eu acho que essa é a altura ideal e crucial para começarmos a fazer mudanças, porque vai ser muito mais fácil, então, implementar, e que depois vão durar sempre para a vida toda, não é? Se a criança estiver, por exemplo, há estudos que mostram que é como se os bebés desenvolvessem uma memória pelo sabor dos alimentos que a mãe ingeriu, então têm mais facilidade em aceitar esses alimentos depois na introdução alimentar. Então é muito importante incentivarmos, não é, a grávida a escolher estes alimentos mais saudáveis em detrimento dos outros, porque depois vai ser também mais fácil introduzi-los na alimentação do bebê. E se, lá está, for feita esta reeducação alimentar em família, não é? Não dar se estivermos numa mesa em que só a criança é obrigada a comer a sopa,
Não vai fazer, Não claro vai que ela não vai funcionar. querer, não é? Portanto, é muito pelo exemplo. Então, se houver esta reeducação alimentar, aproveitar esta fase da, não é, da gravidez para Uhum. todo a restante família fazer estas alterações e ser uma mudança depois para toda a vida, e porque essas crianças depois também vão ter outra consciência, não é? Quando forem mais adultas, mais crescidas, de fazerem escolhas alimentares mais saudáveis também. Então acho que essa altura seria o mundo perfeito, não é? Uhum. Agora, quando já em idade adulta há estas alterações, hum, logo que as pessoas, não é, estejam atentos aos sinais que o corpo, lá está, estas alterações digestivas, estas alterações intestinais, alterações de pele, estas dores, tudo isto que vai aparecendo, como os nutrientes vão acabar por ter um papel tão grande, não é, em todo o funcionamento de uma forma geral, ao haver estas alterações, não procurar só quando ou já está muito avançado, ou só, ok, só na perda de peso é que vai ter efeito, não é? Ou vai ter impacto. Um, Fica um bocadinho difícil dizer assim um momento exato, não é? Porque isto são questões que nem sempre é muito claro, não é? De onde é que vem. Então fica um bocadinho mais difícil. Mas eu também, isto já é uma opinião mais pessoal, se calhar estas consultas de nutrição, então, assim como, por exemplo, estas avaliações de fisioterapia, uma psicoterapia, acho que devia fazer parte aqui de, assim, toda a gente devia ter direito Uhum. e ter acesso de uma forma mais fácil. Espero que caminhemos nesse Sim. sentido. Esta visão mais integrativa da saúde, não é? Em que trabalhamos, Sim, obviamente, muito mais em conjunto. Concordo sim, completamente. E gostava só talvez de adicionar aqui, porque já falaste sobre a questão da perda de peso, né, como sendo uma das motivações, ou continua talvez a ser uma das grandes motivações das pessoas para procurarem o apoio de nutrição. E eu gosto de pensar sempre que depois a normalização do peso virá como a cereja no topo do bolo, mas que talvez quando procuramos é um estado de maior saúde e um estado de maior vitalidade, não é? Em que dormimos melhor, em que nos sentimos muito menos cansados, nos sentimos com muito mais energia, com muito mais capacidade de sermos criativos, não é? Porque depois há este nevoeiro muitas vezes mental, que muitas vezes as pessoas se queixam imenso, obviamente que é multifatorial, mas aquilo que comemos, aquilo que bebemos, como comemos, como bebemos, seguramente tem aqui uma grande influência. Então gosto de pensar que, como prenda final, até vamos ter aquilo que seria o peso ideal para nós, não é? Concordas, sim, Ságua? sim, totalmente, totalmente, Elizabeth, sim. Porque, lá está, não é só uma coisa que tem impacto, porque se uma pessoa vier para a minha consulta com o objetivo de perda de peso, mas não dorme, não é? Ou tem insónias, não é? Ou acorda várias vezes por noite, ou tem dificuldade em adormecer, se tem níveis de stress muito elevados, não é? E se também o intestino não funciona bem, tudo isto vai ter impacto, não é? Uhum. Então eu não posso só fazer um cálculo nutricional, só dizer o que é que tem que ingerir e o que é que tem que gastar, e pronto, não vai funcionar, porque Claro. assim as pessoas, numa fase inicial, se houver uma dieta muito restritiva, até obtêm resultados, não é? Mas depois a longo prazo não. Vemos infelizmente ainda muito, não é? Esse tipo de dietas em que há essa restrição e depois as pessoas perdem muito rapidamente, mas depois ganham o dobro, não é? A seguir. Então ainda depois voltam a fazer uma dieta, então andam neste círculo assim vicioso, e é importante ter em conta, nós não temos uma solução mágica, Uhum. infelizmente, e às vezes em consulta, digo muitas vezes, a solução que eu tenho é voltar um bocadinho aos básicos, é aquelas coisas que não há efetivamente uma pílula mágica, não é? Um medicamento que Uhum. é dormir bem, não é? Ter um higiene de sono, fazer esses passos todos, evitar, por exemplo, os eletrónicos, não é? Antes de dormir, ter aqui atividades, pronto, menos estimulantes, depois fazer esta gestão de stress, ter atividades no dia a dia, óbvios, não é? Que gostamos de fazer. Portanto, tudo isto são coisas que a pessoa tem efetivamente de se dedicar, portanto, há Uhum. um bocadinho mais de trabalho, e então às vezes já há aqui não sei se. Acho que cada vez mais pessoas sim estão Uhum. mais conscientes disto e mais também prontos a tomar responsabilidade, não é? Pela sua saúde, que é isso que eu quero como profissional. Portanto, o que eu quero é dar informação àquela pessoa, ensinar. No fundo, eu acho que a informação é poder. Portanto, se aquela pessoa conhecer o seu corpo, os sinais, e souber o que é que tem que fazer, mesmo que depois já não venha à consulta de nutrição passado um ano, não é? Que já esteja no seu objetivo, mas
5 anos depois volta ao mesmo, já sabe o que é que tem que fazer, não, o que é que está a fazer de mal. Então é esse o meu objetivo também como profissional, passar esta informação à pessoa que tem à frente e que ela perceba, não é? Eu ajudo a identificar quais poderão ser aqui as questões a serem resolvidas, que a pessoa possa perceber, ok, a responsabilidade está do outro lado, não é? Depois, por isso, não tem assim uma solução mágica, Mágica. mas acho que esse Exatamente. é o ponto assim, mais importante também em contexto de consulta, não é? Para a pessoa perceber, acho que pelo menos no início da carreira acho que sentia mais isso, que não é? Vinham e ok, tem que me dar um plano ou uma emenda, não é? Hoje as pessoas muitas vezes também dizem isso, para eu emagrecer, e se não estou a emagrecer, a culpa é da nutricionista, não está a fazer. E não, efetivamente, há tantos fatores que vão influenciar e a responsabilidade, no fundo, vai ser da pessoa, não é? Claro, claro. Pela sua saúde. É isso, e esse kit de ferramentas, não é? Que depois a pessoa acaba por perceber que tem e que tem em si própria, não é? Tem, no fundo, são as suas próprias ações mais conscientes que acabam por fazer este processo de construção. Eu diria que eu gosto imenso de pensar que tu não tens a pílula mágica, nós também não temos a pílula mágica. Em algumas situações seria fantástico tê-la, eu diria talvez na maior parte das situações ainda bem que não a temos, porque o processo em si é de tal maneira construtivo e interessante também, né, se nos dermos, obviamente, essa jornada, que acho que muito mais do que o resultado eventualmente final, não é, que possamos alcançar, é o processo em si, portanto um processo quase de descoberta do funcionamento do nosso corpo, dos hábitos que temos, que são tão automáticos, não é, e no fundo ficamos cada vez mais conscientes das escolhas que fazemos, porque é que as fazemos, porque é que não fazemos outras, e isto a nível da nutrição, a nível da atividade física, a nível depois, a todos os níveis da vida, portanto acho que depois pode até ter aqui repercussões muito mais amplas do que o estado nutricional ou o estado da saúde pélvica, assim, nestas fronteiras um bocadinho mais contidas. Sim, Saila, sim, sim. gostavas de Totalmente. deixar aqui uma mensagem, alguma mensagem final, algum aspecto que gostasses de tocar que não falamos ainda, antes de fecharmos a nossa conversa? Sim, como mensagem final, acho que também acaba por ser um bocadinho repetitiva, mas lá está, é mesmo Não tentar quero voltar a mais. estas Sim, não coisas quero mais mais. básicas. Sim, É mesmo esta parte mais, não é? Temos um estilo de vida tão, parece tudo tão corrido, é tudo para ontem, não é? É tudo com muita pressa, e então é um bocadinho desacelerar e estar atento então aos sinais que o nosso corpo vai dando, às vezes começamos a perceber já quando o corpo dá sinais mesmo muito mais intensos, não é? Muito mais, e então estar atento e conhecer também o nosso próprio corpo, porque lá está, se a mãe era obstipada, não quer dizer que nós também tenhamos de ser, não é? Por exemplo, aqui a alimentação da dieta materna tem impacto depois na composição da microbiota intestinal da criança, mas que depois na idade adulta já não depende só disso, não é? Já vai depender do estilo de vida que tem e dos alimentos que vai ingerindo, portanto há aí outros fatores, então estar atento a esses sintomas e no caso de haverem essas alterações procurar ajuda, efetivamente, não é? Com diferentes áreas aqui da saúde e acho que é muito importante também esta cooperação entre as diferentes áreas, que acho que só beneficia tanto os outros profissionais para termos aqui ainda mais conhecimento, não é? sem E para dúvida. podermos também ajudar a pessoa que nos procura. Sem dúvida, concordo completamente contigo. Ságua, muito obrigada. Foi uma conversa super interessante, muito pertinente e eu não duvido que teremos aqui outras oportunidades para exprimir alguns assuntos mais em específico. Muito obrigada, um grande beijinho e até breve. Muito obrigada, Elizabeth, foi um gosto.